1 Pedro 4, verso 15, se algum verso 16, toda a igreja, mas vamos todos ler de novo, verso 15. É tão poderoso esse texto, quase ninguém lê ele, quase ninguém. Na verdade, as cartas gerais, quase ninguém lê, só foca nas cartas paulinas, né? Mas vamos lá, 1, 2, 3. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. E nós dizemos: Senhor Jesus, estamos no fim deste ano, um ano tão abençoado, nos preparando para um ano novo. Sabemos que cada palavra que é lançada nesta época deve ser uma palavra que, mais do que todas as outras, foi buscada com muita força, porque esta é uma palavra de direção. Estas são palavras que vêm nortear os erros que devem ser consertados, quais são os focos que devem ser mantidos, quais atitudes devem ser abandonadas, tudo aquilo que nós devemos fazer para alcançarmos todas as promessas que o Senhor fez a nós. E pedimos, abençoe-nos nesta continuação e encerramento desta palavra tão especial. E tudo isso, Senhor, crendo que o Senhor falará, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E você diz amém. Só para a gente lembrar de novo o tema da palavra. Quem lembra o tema da palavra de semana passada? Diz aí para alguém que está do teu lado, só se você lembra. Não seja um intrometido. Não seja um intrometido. E quando nós falamos de não ser um intrometido, vai muito mais do que ser um fofoqueiro. Se você acha que é isso que a gente falou, você não pegou metade, meu amigo. A verdade é que Pedro fala isso, e ele fala comparando o intrometido ao assassino, ao ladrão e ao criminoso, ou o malfeitor, aquele que não necessariamente roubou para cometer um crime, não roubou especificamente, mas cometeu um crime, difamou ou tantas outras coisas. E ele faz um pedido, ele faz: olha, eu peço a vocês, igreja, que não sofram por ser um assassino, um ladrão, um malfeitor, e não sofram por ser um intrometido. E ele coloca o intrometido na mesma categoria dos outros crimes. E a gente pensa tanto em não praticar certas coisas que caímos nessa última. De 10 crentes, eu acho que 10 fugiria da oportunidade de ser um assassino, da oportunidade de se tornar um ladrão, apesar que ainda assim muitos não roubam o emprego, não roubam o patrão, mas roubam a Deus, não dizimam, né? Então acabam sendo ladrão do mesmo jeito. Muitos fugiriam talvez de ser um malfeitor, uma pessoa que espalha notícias que não existem, mente, difama a imagem de alguém. Mas um intrometido é uma coisa que quase ninguém foge. Por quê? O intrometido, ele muitas vezes é e não sabe que é, porque ele confunde o que ele está fazendo com zelo. E muita gente é um intrometido travestindo o que faz de zelo. Mas eu amo, eu estou cuidando, eu estou protegendo.
Mas uma coisa é você dar conselho, uma vez que você rompeu o seu limite, você é um intrometido. E Pedro deixa de forma bem clara: o intrometido sofre. O intrometido sofre. O intrometido sofre 3 coisas que a gente falou semana passada. Na verdade, falamos 2, e a última eu vou falar agora, porque essa requer muita atenção. Mas só para você lembrar isso, a palavra intrometido não aparece nesse texto, porque esse texto ele usa esta definição: alguém que se mete na vida dos outros. Só que alguém que se mete na vida dos outros, no grego é alótrio episcopos. Anote aí para você não esquecer. Sabe, eu não sou daquelas pessoas que ficam o tempo todo, porque no original, mas tem coisas que você tem que entender, senão você não compreende a razão, o significado da palavra e onde isso está colocado. Lembre, as cartas paulinas são cartas, assim como as cartas gerais, todas as cartas do Novo Testamento, que elas foram escritas no intuito de corrigir a postura da igreja. Não é para corrigir quem é obreiro, é para corrigir todo crente. Então você tem que tomar cuidado, porque é bem possível que você é um intrometido e não sabe o que é. E você está sofrendo dor que não tem que sofrer, porque tu é um intrometido, que mete o nariz onde não foi chamado, e mete a colher onde não foi chamado, e vive ocupando o teu tempo com a vida dos outros, e a tua vida você não cuida. É complicado. Vamos lá, anote aí, só para você não esquecer. Alótrio, põe na tela para mim. Eu vou orar pela Ruth, gente. A Ruth está precisando de oração. Vou orar pela tua esposa, está precisando de oração, porque a gente já combina tudo. Ruth, na hora assim, você vai lançar, aí depois na tua. Ok. Essa palavra é a junção de 2 palavras. Por que você tem que entender que é a junção de 2 palavras? Porque uma das palavras que forma essa palavra, a Bíblia diz por várias vezes, e é uma palavra que tem conformidade com o que Deus quer da tua vida. Alótrio episcopos, juntado, significa alguém que mete o olho, ou alguém que mete o nariz, alguém que cuida da vida dos outros, ou melhor, alguém, alótrio, que cuida daquilo que não é seu. Supervisor é episcopos, é a mesma palavra que você vai ver Pedro usando para falar dos bispos. Pedro fala que Jesus é o nosso pastor e o nosso bispo, ele é o supervisor da nossa alma. Então, alótrio episcopos são 2 palavras. Alótrio é algo de alguém, algo que não é seu. Episcopos é supervisor. Deus te chamou para ser supervisor, não para ser intrometido. A palavra é semelhante, parece muito, mas há uma diferença. Episcopos, supervisor, aquele que cuida, aquele que protege, bispo. Agora, alótrio episcopos, alguém que está supervisionando, cuidando de algo que não é responsabilidade dele ou dela, que Deus não te deu supervisão sobre isso. Alguém que enfia o nariz onde não foi chamado. E qual que é o problema? Obrigado. Você está numa linha tênue. É muito fina a linha que separa o intrometido do supervisor. Ela é tão fina que tem pessoas que você insiste nela e você está sendo um intrometido, e outras que você não insiste nela, porque você acha, se eu insistir nela eu serei um intrometido, mas você tem que insistir nela, porque ela é da sua supervisão. Anote, para você não esquecer o que não deu tempo de eu falar semana passada. Deus responsabiliza você em ajudar todos que querem ser ajudados. Deus responsabiliza você em ajudar todos que querem ser ajudados. Então, quem não quer ser ajudado, não é obrigação minha. E se eu insistir em ajudar quem não quer ser ajudado, eu sou um intrometido. Eu estou me enfiando no que não é responsabilidade minha. Eu estou dando pérolas aos porcos. Eu estou tentando corrigir o que é incorrigível. Eu estou tentando mudar a mente do cabeça dura.
E o primeiro sofrimento do intrometido é que ele se desgasta. Ele insiste em mudar a mente de alguém que não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque ele já declarou que é essa a vida que ele quer levar, descompromissada com Deus, priorizando as outras coisas e deixando Deus por último, servindo a Deus do jeito dele. Essas pessoas, Jesus já disse, não dê pérolas aos porcos, porque se você insistir em cuidar de quem não é responsabilidade sua, mas quem é responsabilidade minha? Quem? Todos aqueles que querem ser ajudados. E não é difícil você saber quem não quer ser ajudado. A palavra de Deus diz que a tua luz, as entradas da tua palavra geram luz. A pessoa que recebe um conselho seu, ela pode não mudar tudo. Se já começou alguma mudança, ela é responsabilidade sua. Por quê? Deus mandou a gente entrar em casas onde querem receber paz. Onde não quer receber paz, ele falou, siga em frente, aí não é responsabilidade tua. Se tu insistir ali, tu é um intrometido. E o intrometido sofre. A primeira coisa que ele sofre é desgaste. Ele se cansa tentando ajudar quem não quer ser ajudado. E aí quando aparece quem precisa ser ajudado, ele está cansado. Aí já não quer mais pregar, já não quer mais pastorear, já não quer mais liderar. Ele quer parar tudo. Por quê? Porque ele insiste. Por isso que eu falo, pastorear não é difícil não. Jesus disse, o meu jugo é leve. É difícil você entender que você às vezes não está fazendo do jeito de Jesus. Porque tem um povo na igreja, irmão, que eles podem ter a credencial de membro. Eles podem mostrar com todas as suas atitudes que são ovelhas suas. Mas quem é ovelha é quem ouve a voz do pastor. E quem ouve é quem obedece. E tem pessoa aqui dentro que parece ovelha minha, mas não é ovelha minha. E eu não vou ficar insistindo, porque quanto mais eu gasto meu tempo com você, mais eu me desgasto. E aí quando aparece alguém que precisa de mim, eu estou no meu limite cansado, porque eu fui um intrometido. Eu quis supervisionar alguém que não é da minha responsabilidade. Eu quis cuidar de algo que não tem nada a ver comigo. Você pode ser um intrometido, cuidando muito bem da família dos outros, querendo ensinar o filho dos outros, criar o filho dos outros, não é? E lembre, todo conselho é bem dado, mas o melhor conselho dado é o conselho requisitado. Porque o conselho que as pessoas vão ouvir não é aquele que você dá, é aquele que elas pedem. Não adianta eu falar Deus e falar depois aí amém, se vocês não estão vigiando nisso e vivem querendo dar sabedoria para porco. Você está dando pérola para porco, irmão? Pérola é a tua vida, é o teu tempo, é a tua sabedoria. Pense nisso, 2024, você vai insistir em dar pérolas aos porcos? Num dia que não vai, porque até hoje você vira e volta, acaba dando... É só pegar o teu telefone e ver quanto tempo você está gastando no telefone, conversa com os porcos. Dá para mim. Aí a gente vai ver, essa pessoa muda. E o pior é que você não percebe isso, mas quando você é requisitado, você não dá o melhor de si. Porque você desgastou, você se cansou. Segundo o sofrimento que os intrometidos passam, é que os intrometidos são afastados. Porque há duas razões que levam alguém a ser intrometido. Eu não falei disso, daqui para frente é tudo novo, vamos lá. Primeira razão que leva alguém a ser um intrometido, zelo. Irmão, você tem que assistir semana passada, senão você não vai entender metade disso aqui. Zelo. A maioria das sogras que dão trabalho, não dão porque querem. Eu sei que é difícil acreditar nisso, irmão, mas ela não dá porque ela quer. A maioria delas não dá. Eu sei que tem uma que é um satanás, que ela fala, hoje eu vou desgraçar a vida dela. Mas a maioria das sogras que dão trabalho não dão porque querem. Porque quando você ama demais, por amar demais, você fala, eu vou cuidar. E eu vou cuidar. E nesse cuidar você rompe uma fronteira que é o respeito, porque onde existe amor tem que ter respeito. Deus ama tanto o mundo que Ele dá respeito, Ele respeita a sua decisão de servir a Ele ou não. E aí muita sogra dá trabalho e desgraça a vida. Por quê? Porque ela confunde zelo, conselho, e ela entra na manipulação.
Aí começa a ditar a vida das pessoas, começa a ditar o que a pessoa tem que fazer, por aí vai. Então é uma língua muito tênue. Aí a familiar, os parentes começam a se afastar daquela pessoa. Por quê? Porque é complicado conviver com ela, porque ela está ultrapassando um limite que não condiz a ela, não condiz. O amor, o zelo que você tem por alguém, tem que ser tomado com muito cuidado para você não ser visto como intrometido. Pessoas boas sofrem isso, porque você não quer que alguém erre onde você errou. Sofra, mas lembre, Deus fala de duas formas, pela palavra e pela dor. Quem não ouviu o teu conselho, vai ouvir o teu conselho de outro jeito. Veja, uma vez que você de fato é um pastor por excelência, você entende a tua obrigação quanto um pai espiritual, você sabe que você tem que tomar um cuidado o tempo todo de não dar palpite onde você não foi chamado, de não dar palpite nos negócios de alguém, na vida de alguém, ainda que você saiba, Deus já me mostrou o que essa pessoa vai viver. A gente tem que tomar esse cuidado, porque aí a pessoa sai dizendo, está tentando manipular, mas depois ela vai ver, é que eu vi uma coisa que você não viu, então eu tenho que tomar esse cuidado, porque o zelo pode me levar. Mas aí vem a segunda razão que leva alguém a ser um intrometido, que é o mais complicado, que é frustração. Frustração nasce em todo o coração, só permanece num coração que não tem fé. Diz aí para alguém que está do seu lado, frustração nasce no coração de todo crente, mas só fica em quem não tem fé. Quando eu vejo que eu não recebi o que eu queria, quando eu vejo que o que Deus me deu não veio dos detalhes que eu queria, por exemplo, minha esposa é uma mulher linda, 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 até que eu entendi o porquê que eu nunca via ela de sandália. Ela namorava com ela usava meia o tempo todo, meia o tempo todo, meio o tempo todo. Tem uma irmã aqui da igreja que ela tem uma, não sei se ela está aí hoje, ela tem um salão, que às vezes a minha esposa vai lá pintar o pé. Essa irmã está em pecado se ela cobra o valor cheio dela, porque aquilo ali tem que cobrar 1/3, porque não existe unha ali. Ali é um pezinho de anãozinho assim, que não é uma coisinha pequenininha, pequenininha. Eu posso falar que sou eu, mas é feio que dói na alma, mas é feio, feio. Eu também tenho minhas coisas feias em mim. Mas eu fiquei frustrado, irmão, quando eu vi o pé dela, eu falei, que frustração, que raiva. Mas eu falei, não, mas deve ter jeito isso aí, deve ter jeito. Põe um sapato aí, tá bom, o resto está lindo, está maravilhoso, eu invisto no resto. Frustração, irmão, é uma coisa que só fica em quem não tem fé. Quando você vê que você não tem o que queria, não recebeu do jeito que queria, e você sabe, não tem como mudar, aí você atrai frustração. Quando você sabe, dá para mudar, aí você não tem frustração. O intrometido, aquele que passa a cuidar da vida dos outros, aquele que fica dando palpite demais na vida dos outros, que fica olhando demais o sucesso dos outros, é stalker que chama? É stalker? O stalker, que entra no Instagram de todo mundo para ver quantas pessoas tem na igreja ou quantas pessoas tem na loja. Esse povo tem frustração. Eles não gostaram do que receberam de Deus. Mas o problema não é isso, porque todo mundo nunca vai receber de Deus tudo do jeito que quer. Deus vai te dar uma parte do jeito que você queria, a outra parte você se vira e vai correr atrás. Mas é quem tem fé que fala, eu vou trabalhar e Deus vai honrar, e o que não está do jeito que eu quero vai acontecer. Agora, o frustrado é aquele que fala, não é a igreja que eu queria, não é o casamento que eu queria, não é os filhos que eu queria, não é aí ele, ao invés de trabalhar para mudar o jardim dele, ele fica invejando a grama do vizinho. E qual que é o terceiro sofrimento do intrometido? Perda de tempo. Ele perde tanto tempo, ou então melhor, atraso. Diz aí para alguém que está do teu lado, o intrometido atrasa. O intrometido atrasa a vida dele, e ele vive com remorso.
Porque ele sabe, eu estou com 50 anos, deveria estar mais longe, não estou mais por quê? Porque quis ficar cuidando de coisa que não é responsabilidade minha. Quis ser supervisor de algo que... Ei, irmão, Deus está falando que tem uma mulher aí que deve estar do lado do marido. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Frustração é o útero do invejoso, do fofoqueiro. Frustração é o útero do invejoso e o fofoqueiro. Entenda isso aqui. Nem todo intrometido é fofoqueiro e invejoso. Tem muita sogra intrometida, muito sogro, que não é fofoqueiro e invejoso. Ele está se intrometendo por zelo. Sabe? Está além, assim como às vezes um pastor. Mas pode ter certeza, todo invejoso, fofoqueiro, ele é um intrometido. Ou seja, ele está querendo que você mude as tuas coisas, ele quer que... como é que eu vou te explicar isso aqui? Ele fica, de uma certa forma, feliz com você ter o que ele não tem. Quando ele é um fofoqueiro, às vezes. Quando ele é invejoso também, ele quer que você faça as coisas do jeito dele. Porque pode ver, irmão, o invejoso é o seguinte: você tem aquele que fala mal de você e não quer que você tenha. Mas você ainda tem aqueles que é esquisito, porque você pensa que todo invejoso é igual. Tem aqueles que, ao invés de invejar o que você tem, ele inveja o que você tem e parece que ele está querendo te ajudar a chegar lá. Porque ele fala, meu Deus, eu queria que você tivesse isso, mas olha, se você fizesse isso, daria muito mais certo. Se você fizesse isso, daria muito mais... É uma mistura, é um povo complicado. Todo invejoso, todo fofoqueiro, ele é uma pessoa frustrada. Frustração é o útero da inveja e da fofoca. Porque a pessoa não consegue ter força de fé que Deus vai mudar a situação dela, que ela gasta mais tempo focando na vida dos outros, ao invés de cuidar do próprio jardim. Ela não acredita que se eu trabalhar, meu ministério cresce. Se eu trabalhar, minha igreja cresce. Se eu trabalhar, minha vida cresce. Então o que ele gasta tempo? Gasta tempo falando da igreja dos outros, querendo ter a igreja dos outros, querendo ter a vida dos outros. E daqui a pouco ele é um fofoqueiro, daqui a pouco ele é um invejoso. E no final, tudo se resume em uma coisa: alguém que não tem fé de que Deus pode mudar a situação dele. Aí ele passa a falar demais. E qual que é a grande questão? Deus não chamou todos para serem bispos, episcopos. Mas o sentido do episcopado, a ideia de ser um episcopo, um supervisor, é uma ideia que Deus não dá para alguns. Deus colocou no projeto do ser humano, ou seja, Deus deseja que todos sejam supervisores. Alguns serão em áreas diferentes. Deus deseja que todos tenham algo chamado domínio, poder, exercer autoridade sobre um território. A questão é que uns têm domínios diferentes, outros têm outros, e todo o território que Deus te dá, Ele dá completo para começar, mas Ele não te dá completo na sua totalidade, ou seja, está perfeito para começar, se trabalhar pode melhorar. Diga isso para alguém do seu lado: todo território que Deus dá é perfeito para começar, não para permanecer. Em outras palavras, se Deus te deu 2 é perfeito para você multiplicar. Se manter 2, esquece, porque tudo que Deus dá é para multiplicar. Parábola dos talentos: quanto que para Deus é multiplicação? O dobro. Se você entende isso, que parábola é o que eu já te disse, é uma história, é uma ficção que Jesus escolheu para explicar o reino dos céus. Ele escolheu minuciosamente cada detalhe. E ele diz na parábola dos talentos que quem traz crescimento é quem dobra, não é quem cresce 30%. Você já dobrou na tua vida quais coisas que Deus colocou sob sua supervisão? Deus te deu um lar para supervisionar. Teu lar, Ele dobrou? Você tem filhos hoje abençoados, usados por Deus? Deus te deu um casamento. Teu casamento é um ministério? Vocês dois estão envolvidos na obra? Deus te deu dons, você dobrou o jeito que você usa os seus dons? Você melhorou a sua forma de
fazer tudo, ministrar, profetizar. Dá para melhorar a profecia? Claro que dá. Claro que dá. Quanto mais você usa os dons, melhor você fica neles. Eu não estou falando de melhorar e fazer o que muita gente fala. Coloca umas palavras assim. Não estou falando dessa bobagem, não. Estou falando de que quanto mais você entrega o que Deus te deu, melhor você entende quando Deus está te dando. Mano, tem gente que já teve um sonho, já teve uma palavra e não entendeu que era Deus. Por quê? Porque se você não trabalhar em cima disso, você não melhora. Deus te deu um território. É aqui que eu quero que você entenda. Se você não dominar o teu território, você vai terminar uma vida frustrada, vendo alguém fazendo num território semelhante ao seu, mais do que você fez. Ou seja, alguém vai ter o mesmo tipo de trabalho que você teve, vai pastorear o mesmo tipo de igreja e vai fazer muito mais do que você. E você, seu infeliz, vai ficar com raiva. Por quê? Porque você não entendeu que tudo que você tinha estava aqui dentro. Mas você gastou tanto tempo sendo um intrometido, focando na vida dos outros. Você tem tanta frustração. Sabe, tem gente que ri que nessas horas é a pessoa que tem que ouvir isso mesmo. Que a pior coisa é cabelo branco e frustração. Aí quer dizer que a tua vida foi em vão. Qual que é o terceiro sofrimento do intrometido? Ele está atrasado. Ele já deveria estar mais longe. Mas ele vive colocando a culpa do atraso dele no que fizeram com ele, no que deixaram de fazer, em quem magoou, em quem falou. E Deus te chamou para ser supervisor. Supervisor é alguém que está por cima, é alguém que tem domínio. Ô irmão, pelo amor de Deus, como é que você pode, a essa altura, ficar se doendo por conta do que falam de você, fazem de você, e fala, pelo amor de Deus, irmão, supervisor, ele supervisiona, ele tem uma visão superior, ele é uma pessoa acima da média, ele foi destacado, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus disse, eu quero que você supervisione coisas que outros eu não dei para eles fazer. Mas você fica se doendo qualquer coisa, fica se doendo. O intrometido, ele está atrasado. Deus te deu uma coisa para você supervisionar, uma família, um lar, uma ideia, um trabalho, sei lá. Deus te deu um projeto, Ele te deu uma ideia, falou, olha, cuide dessa ideia, trabalhe nessa ideia. Deus deu para Noé uma arca, sabe, quem não tem projeto, trabalha para quem tem projeto. Mas quem não tem projeto, quem não quer ter, porque todo mundo tem um. Em algum momento da tua vida, Deus vai te dar uma ideia. E se você não supervisionar isso, alguém vai roubar de você. Alguém vai começar a plataforma que você tinha que começar. Por quê? Porque você gasta tempo demais cuidando da vida dos outros. De coisa que, não pastor, mas eu não sou. Tenho certeza. Se você está insistindo em ajudar quem não quer ser ajudado, você já está. Então vamos começar aqui. Todo mundo tem território. Alguns já sabem qual que é. Outros ainda não sabem qual que é. Se você não sabe qual que é o teu território, eu não posso te ajudar. Literalmente não posso. Eu posso ajudar hoje aqui quem tem território, ou seja, quem sabe, Deus confiou essa responsabilidade na minha mão. Esse grupo de pessoas, esse departamento, e eu tenho que supervisionar isso aqui. Eu tenho que trabalhar para crescer. Será que eu estou gastando meu tempo corretamente? Ou eu estou gastando meu tempo de forma errada? Eu não vou precisar ler para você, mas eu queria saber se você lembra disso. Que Gênesis 1 e 2, você lembra que Gênesis 1 e 2 não fala da criação do homem, é mais do que isso. Você lembra que Gênesis 1 e 2 fala do projeto inicial de Deus para a humanidade, ou seja, se você quiser saber a razão pela qual Deus te deu vida, leia Gênesis 1 e 2. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se é para ser a imagem e semelhança de Deus, significa que ele tem que ser parecido com Deus, e Deus tem algumas características. Primeiro, Deus é espírito, Deus não tem corpo físico, o homem é espírito, ele mora num corpo. Segundo, Deus tem emoções, ele tem alma, o homem tem alma, parece com Deus. Terceiro, Deus tem poder de decisão, o homem tem que ter poder de decisão, se parece com Deus. Quarta coisa, Deus tem domínio, o homem tem que ter domínio. Ouça o que eu vou lhe falar, sede de poder. Quem aqui
acha que não tem, mentira, porque todo mundo tem sede de poder. É que alguns confundem sede com ganância. Ganância é quem faz de tudo para ter. Sede é, eu sei que Deus me deu dons para exercer poder sobre algo. A Bíblia diz, quem busca o episcopado busca boa coisa, ou seja, Deus espera que você supervisione algo. Tem gente que, sabe, tem que voltar a ler o básico da Bíblia. Básico. Deus criou você na expectativa de que você desejasse dominar um território. Você sabia que você fica frustrado quando você vê que teve gente que cresceu com você na escola, gente que se formou com você e hoje tem empresa, e hoje você, enquanto eles têm empresa, ainda é empregado? Você fica frustrado. Você fica com raiva, porque você fala, por que eu não sou cabeça e ele é? Isso é natural. Deus colocou dentro de cada um de nós esse desejo de que tenhamos domínio, porque se nós não tivermos domínio, como é que somos semelhantes a Deus? Deus deu para todo homem o desejo. Por que Ele deu esse desejo? Porque para que Deus te daria dons? O que é dom? Dom não é habilidade, porque habilidade você aprende, você adquire. Dom é algo que está intrínseco, vem com você. O André tem dom da comunicação. Ele é um comunicador natural. Tem gente que tem que aprender a se comunicar. Dom é uma coisa que vem de berço. Mas como que vem de berço? Porque Deus te deu. Mas por que Deus te deu? Porque esse dom vai te auxiliar no teu domínio, no teu território, no lugar que Deus disse, eu quero que você supervisione e não seja um intrometido. Eu quero que você dê o melhor de você para fazer esse lugar crescer. Essa casa, essa igreja, esse grupo. O problema é que você não pode fazer crescer o que Deus te deu olhando para a grama do vizinho do próximo. Não pode. Ainda mais porque você faz comparação. A Bíblia diz que você é insensato quando você se compara com os outros. A melhor comparação que você faz não é como que você está em relação ao outro, é como que você está em relação a você mesmo. Se eu te pegar, você é obreiro, o obreiro de 2 anos atrás, você está pregando melhor, você está ensinando melhor, você é mais sábio. O quanto que você cresceu em relação a você mesmo. E Deus não vai ouvir a tua oração enquanto você não entender, eu tenho algo a supervisionar. Eu tenho alegria cuidando bem das minhas coisas e não curtindo foto da vida dos outros. E babando nos outros e falando que legal, o que você fez, o problema é deles, eu tenho prazer na minha vida. Você que não tem mais prazer na sua vida é porque você está frustrado, você não crê que Deus pode mudar o teu cenário. Por que você não crê? Porque Deus não entrega território completo, Deus entrega território com potência. Deus entrega território em potencial, e depende de você, não é de Deus, o potencial dele ser liberado. Tua vida está enrolada por culpa tua, não é o diabo, não é Deus, é você que é um intrometido. Aí não fofoca, não fala o mal, mas vive olhando mais para a vida dos outros que olhando para a tua própria vida. Gasta mais tempo numa televisão do que atrás de um livro. Como é que você pode querer dizer que é o diabo, sendo que Deus te deu dons, Deus te deu talentos? Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. Agora vamos começar, vamos ler Gênesis, capítulo, vários textos. Põe para mim capítulo 1, depois nós vamos para o 2. Capítulo 1, verso 12. E disse Deus, produz a terra erva verde, depois a senhora vai ler para mim os outros aí, ok? Erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ok. Capítulo 2, verso 5. Põe aí. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo.
Eis a questão aqui. Quando a gente fala da criação, a gente tem a ideia de que quando Deus criou, tudo foi criado perfeitamente. E sim, porém lembre, perfeito não quer dizer concluído. A Bíblia diz, e Deus terminou. Deus terminou a parte dele, não tudo. Deus disse, terra, produza. Produziu. Aí quando ele faz o homem, ele fala, Adão, sabe por que eu te criei? Para você ser a minha imagem e semelhança, parecido comigo. Eu tenho domínio, eu mando sobre territórios. Como é que você vai se parecer comigo se você não manda no território? Esse é o território que eu te dei. Agora faz o seguinte, lavra a terra. Aqui é uma questão simples. Se Deus de fato fez tudo nascer, o que o homem vai lavrar? Se já tem tudo. Quando você for ler Gênesis 1 e 2, tente entender o que Adão viu. Árvore, 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 deserto. Árvore, 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 deserto. E Deus falou, esse pedacinho que eu não fiz nada, agora é com você. Eu te dei tudo que você precisa. As sementes estão aqui. Lavra a terra. Se eu deixasse para você fazer tudo, a glória ia ser tua. Eu já fiz muito. Eu estou te dando um território bom, incompleto, mas completo. Ele tem tudo que você precisa, mas ele não tem tudo que pode se tornar. Você ainda tem um trabalho de se tornar. Qual que é a questão? Tem gente que chega no fim do ano e já faz projeção para o ano que vem, de que não, meu ano vai ser melhor, papapá. Tá bom, teu ano vai ser melhor. O teu ano vai ser melhor quando você entender que Deus deixou um vazio no que Ele colocou na tua mão, que somente você pode resolver. É igual filho, Deus pode prometer filho, mas quem tem que fazer um filho é você. Então pare de ficar perguntando, por que minha vida não está avançando? Porque você não é um supervisor. Você fica reclamando do estado das coisas que Deus te deu e Deus está te falando, mas você está esquecendo as coisas boas que eu te dei? Eu não fiz tudo, porque se eu fizesse tudo, onde que ia entrar o teu suor? Se você tem que se parecer comigo, você tem que fazer alguma coisa, cara. Põe a mão no arado, trabalhe. E tem gente que tem dificuldade disso, por quê? Porque se ele deu errado numa igreja, ele quer ir para outra igreja, uma igreja que é mais fácil. Ele não quer fazer crescer um jardim que Deus está falando, eu já te dei tudo. Aí quando não dá certo aqui, ele vai para outra, aí vai para outra empresa, aí vai para outra empresa. E hoje a geração atual é uma geração de gente que não sabe se dedicar com tempo, com qualidade, porque é o seguinte, eu vou me dedicar 3 meses, e meu querido, um filho leva 9 meses para ser feito, e tem coisa que vai ser feito rápido, tem coisa que vai vir devagar, mas você tem que pôr na tua cabeça, onde quer que você vá, Deus não vai te dar território completo. Pare de querer fugir do trabalho. Quem não trabalha inveja quem trabalha, quem não faz crescer inveja quem fez crescer. E quem não faz crescer fica pedindo para sair porque não entende. Você tem tudo o que precisa para fazer dar certo, mas é que você sofre por ser um intrometido que só fala, eu não tenho, mas o outro tem, deixa ele com a vida dele. Olha o que você tem. Olha o que você tem. Olha o que você tem. Eu pergunto, irmão, você sabe o que você tem? Porque hoje está uma palhaçada, o tanto de gente pagando 3 mil reais para ouvir um camarada que é vou ficar lá, não vou falar aqui, meu Deus agora, mas um sabe um Zé, você entendeu? Para falar o quê? Descubra os seus dons, descubra as suas habilidades, desbloqueando a mente. Para de palhaçada. Que PNL para desbloquear a cabeça? Vai para a Bíblia e leia de novo, que tudo que você precisa está dentro de casa. Jesus nunca fez um milagre com coisas lá de fora, já estava tudo em casa, estava tudo dentro do deserto, estava tudo na mesma região.
Aí a gente fala, se o Senhor me trouxesse, não vou trazer por quê? Porque o que eu já te trouxe você não valoriza. Ah, mas é que se você for fiel sobre o pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quer crescer? Faz crescer. Quer crescer? Faz crescer. Como é que você quer ter milhares se com dezenas você não é bom? Tu não é um bom líder de diaconato, quer ser um pastor de igreja grande? Tu não deu certo como recepcionista, agora quer ser patroa? Ah, mas Deus me prometeu. Deus te fez uma promessa. O preparo é o que Ele colocou na tua mão para fazer agora. Deus te fez uma promessa. O preparo para a promessa é o que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão que está dando errado, está vazio, Deus está falando, isso aqui eu vou usar para te trazer a promessa. Quando você fizer crescer o que eu te dei, aí eu vou te dar o que eu te prometi. Quando você fizer crescer o que eu te dei, aí eu vou te dar o que eu te prometi. Sabe aquilo que eu te prometi? Ok, faz dar certo o que eu te dei. Faz dar certo. Quando você fizer dar certo, aí eu vou te dar. Por quê? Se você não foi fiel sobre o pouco, como é que eu vou te colocar sobre o muito? Eu acho que eu perdi gente. Acho que o povo foi embora. Porque todo mundo que eu vi eu falava, vai dar certo. Eu vim te falar, irmão, desde semana passada, larga a mão do seu intrometido. Você tem coisa muito importante para seguir 2.000 pessoas no Instagram e ficar vendo 2.000 pessoas. Você tem muito a fazer para ficar perdendo tempo que você está perdendo. E depois você vai reclamar e vai falar, foi o diabo. Ah, minha saúde. Gente, numa saúde pior do que a tua fez muito mais. É que você não entende, você está querendo cuidar de uma coisa que não é responsabilidade tua. A minha pergunta para você, você entende que Deus não traz crescimento na vida de quem não fez crescer? Deus não traz crescimento na vida de quem não fez crescer. Você está pedindo muitas coisas, as pequenas que Deus te deu, cresceu quanto? As pequenas. Deus te prometeu ser patrão. Quando você foi funcionário, você fez crescer? Jesus disse, se você não é fiel no que é alheio, como é que você vai ter o que é teu? Minha pergunta para hoje todos é, o quanto de tempo a gente tem perdido sonhando com a promessa e não entendendo que o preparo para a promessa a gente está ignorando e reclamando, eu não tenho ajuda, pastor, eu tenho que abrir a loja, aí eu tenho que vir para a igreja, e eu estou assim, sabe, pastor, eu estou complicado, e aí eu tenho que sair para vender, e não tem vendedor, e não tem zelador, e não tem nada, mas Deus me prometeu que vai me honrar. Vai te honrar se você estivesse dando conta de fazer o que Ele te deu para fazer agora. Ah, pelo amor de Deus. Aí não dá conta, desculpa, aí por isso que você perde o amor em vir à igreja. Porque eu sei que é cansado, dói, mas fica leve quando a gente vem num lugar onde a gente recebe unção, que despedaça o jugo. O que você ganha de sabedoria aqui, faz você resolver problema que você não resolveu há 8 dias trabalhando. E você quer ficar 8 dias lá sem vir na igreja, e não gasta 2 horas vindo aqui, 2 horas aqui vai te dar sabedoria que 8 horas trabalhando não te deu. O atrasado é sempre alguém intrometido. Eu não estou falando, não ajude ninguém, só estou te falando, pare de focar numa coisa que não é responsabilidade tua. O que Deus te deu? Ponha para mim Provérbios. Aliás, antes de Provérbios, um texto que eu vou ler, mas eu peço que você acompanhe comigo, tá? Atos, capítulo 1, diz assim: Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então, os 12 apóstolos reuniram-se todos, o grupo de seguidores, e disseram: não está certo nos deixar de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregamos esse serviço a eles. Assim,
nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Ok. Bom, eu acho que eu nem precisava ler mais, porque daí para frente vem os nomes, ok? Que eu quero que você lembre isso aqui. Igreja primitiva. Tem um grupo de viúvas passando fome e está sendo levantado dinheiro. Ficaram com raiva. Está levantando dinheiro, não estamos ajudando o povo aqui? Ô, meu irmão, desculpa, é que eu tenho que ficar pregando e pastoreando. Eu não tenho tempo para isso. Mas vamos fazer o seguinte: vamos levantar aqui um povo para cuidar do dinheiro? Vamos? Vamos colocar responsabilidade, porque esse povo vai cuidar de dinheiro para cuidar de pessoas, ok? Vamos. A gente vai chamar eles de diáconos. Diáconos. Deles vai estar Estevão. Ok. Então faz o seguinte: procure pessoas, primeiro, de confiança, cheios do Espírito Santo, sábios, primeira coisa, de confiança. A Bíblia diz nos próximos versos, eles colocaram a mão sobre pessoas, primeiro, de confiança. Confiança aqui está falando de que sabe lidar com dinheiro. Sabe lidar com dinheiro, não é boca calada não, viu? Porque Jesus disse, se você não for fiel nas riquezas injustas desse mundo, com dinheiro, como é que você vai ter as verdadeiras, que são almas? Jesus disse, quem não sabe cuidar de dinheiro não vai cuidar de almas. Jesus disse, por quê? Porque Jesus disse, ajuntem tesouro no céu. Quando ele falou de dinheiro, porque o teu dinheiro, ele pode ser transformado em almas. Sabe até onde o evangelho vai? O evangelho vai até onde o teu dinheiro chega. Teu dinheiro chega dependendo do quanto você administra ele. Os apóstolos falaram, precisamos de pessoas que cuidam dessas almas, que cuidam dessas famílias, dê comida para elas, mas a exigência é, primeiro, que sejam homens de confiança. Porque eu não posso pôr para supervisionar almas quem não sabe cuidar de dinheiro. E está na tua Bíblia, não é invenção minha, está na tua Bíblia. Se você não for fiel nas injustas, não vai ser fiel nas verdadeiras. Pergunta que eu te faço: o evangelho, ele vai até onde teu dinheiro chega. Teu dinheiro chega até onde? Porque como é que eles vão ouvir se não tem quem envie? Como é que vai enviar se não tem quem envie? Não tem. É só cabeça dura. Desculpa, irmão, é só gente retardada que tem dificuldade de entender isso aqui. Só. Porque Jesus falou 42% do tempo dele sobre dinheiro. A gente hoje consagra um monte de gente a diaconato. Tudo com a vida financeira enrolada. Pode fazer cara feia, pode fazer tudo cara feia. Pode fazer cara feia. Jesus mostra, eu nunca deixei colocar poder na igreja, na mão de quem não é de respeito. Alguém que cuida bem de dinheiro. Porque quem não cuida bem de dinheiro, você acha que vai se dedicar com ênfase para almas? Eu não estou falando de quem tem dinheiro, não. Não é quem tem dinheiro, não. É quem sabe cuidar e entende dinheiro, não aceita desaforo. Me diga um pastor que o ministério dele cresceu, que ele não cuidasse bem de finanças. Me diga. Agora, você quer que eu te diga quantos? Que eu conheço cheio de dons, sábios, mas que não são de confiança, e a igreja nunca cresce. Supervisor, bom. O que eu falo para você o tempo todo? O que eu falo para vocês? O que eu falo para você? O que eu falo para vocês? Vocês não ponham gente com dívida para fazer ofertório. Não põe. Não põe, por quê? Deus não deixou a gente pôr a mão na cabeça. Eles não colocaram a mão na cabeça de quem não tinha supervisão. A gente fala, Deus, abençoa a minha vida. A bênção vem de alguém que tem mais. A gente está consagrando pessoas certas. Está consagrando. Por isso que a igreja não está crescendo. Aí quando tem que fazer ofertório, vamos fazer departamento. É aquela dificuldade, é aquela luta. Por quê? Porque não tem um exemplo vindo de cima. São poucos. Se você não consegue lidar com dinheiro, você acha que Deus vai conseguir te dar pessoas, supervisão? Mas o senhor fala muito sobre dinheiro. Jesus falou muito sobre ele. Só fala mal de quem fala, quem não tem ele. E quem está com o coração nele. Eu nunca vi um ministério. Irmãos, quem aqui? Isaías, você já viu já? Você já viu o que tem de gente que sabe lidar com dinheiro e não é rico? Não é. E o tanto de gente que demonstra, anda com carro caro, roupa cara, a igreja está um caos. Está um caos. Não tem nada novo, não cresce. Não tem nada novo, não cresce. Aí você vai vendo o quê? Deus colocou supervisão. E supervisão é feito por testes. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito.
Quem é fiel no pouco, eu promovo e dou muito mais. Já estou terminando. Mas a minha pergunta é: será que você não está demais cuidando da vida dos outros e cuidando menos da tua? Querendo ensinar finanças e a tua você não põe em dia. Querendo cuidar de pessoas. Último texto. Provérbios. Ponha para mim na tela. Eu vou pedir para toda a igreja ler. Provérbios 27, verso 8. Esse texto é poderoso. Como um pássaro que anda longe do ninho, assim é o homem que está fora do lugar dele, que não está no território que Deus colocou ele, que não está dominando, cuidando, supervisionando o que eu dei para ele. Qual que é o problema do passarinho fora do ninho? Fora do ninho, ele não tem comida e não tem proteção, não tem a mãe para cuidar e não tem comida. Todo mundo tem um ninho, espiritual e físico. Nem todos ficam nele, porque muita gente é intrometido, e ele quer dar uma olhadinha no ninho do outro. Deixa eu ir na igreja do vizinho lá passar um culto. Deixa eu ir lá. E sabe que Jesus, sabe o que a Bíblia ensina? Que o passarinho fora do ninho está desprotegido. Dá certo, Rodrigo, você pastorear em Indaiatuba e está com o coração na outra igreja? Não dá. Dá certo eu pastorear aqui e eu tá, não dá. Deus me protege enquanto eu estou nesse ninho. Enquanto você estiver fazendo o que Jesus te chamou para fazer, Deus te protege. Teu ninho físico é a tua cidade, é a tua igreja, teu trabalho, aonde Deus falou, eu quero você nisso. Teu ninho espiritual, teu chamado. Não diga que todas as coisas cooperam para o bem, se você está fora do teu ninho, porque todas as coisas cooperam para o bem, para quem está no ninho. Como é que você pode dizer que você está no ninho, se você já está entregando já o chamado que Deus te deu? Ah, não quero, não quer? Tá bom, não reclama depois do que vier, porque você saiu do ninho. Porque Deus protege e financia, e Ele investe na vida de quem está dentro do ninho. E ficar dentro do ninho não é fácil, porque tem hora que a gente fala, mas está difícil. Meu irmão, se está difícil com Jesus no barco, imagina sem Ele. Se já está difícil fazendo o chamado, cuidando de almas, trabalhando na igreja, imagina sem fazer isso. Você tem noção de que Deus nunca prometeu que você ia ter conforto no ninho, mas Ele disse que se você fizesse o que Ele te chamou para fazer, Ele ia prover todas as coisas que você precisa. Ele disse, olhe para as aves do céu, elas não ajuntam e elas não mesmo assim comem. Olhem para os campos, olhem para as plantas, elas não trabalham, e nem Salomão se vestiu como elas em toda a tua glória. Será que o Pai que está no céu não fará a mesma coisa por vocês, se vocês fizerem o que tem que ser responsabilidade de vocês? Cuidem de Deus e da sua justiça, aprendam a andar na palavra, e aí as demais coisas, dinheiro, saúde, tua esposa, teu marido, teus filhos, aí eu vou cuidar. Agora, ô cambada de obreiro, qualquer coisa, tem que dar uma parada. Para o teu chamado no caixão, rapaz. Não reclama do demônio que vier para você, se você saiu do teu ninho. Porque o homem que está fora do lugar dele é como ave fora do ninho. 3 coisas que eu vou te falar que vão te ajudar a fazer crescer o teu ninho, o teu território. Primeira coisa, reconheça a tua necessidade de ajuda. Paulo vai dizer, o olho não pode falar que não precisa da mão, e a mão não pode falar que não precisa do pé. Claro que precisa. Até o menor membro eu preciso dele.
Se eu vejo um copo de água, o meu olho viu, minha perna me levou, meu braço segurou, mas o meu mindinho teve participação especial. Sabe por quê? Você sem o mindinho manca. Aí você reclama que está difícil. Sabe por que está difícil? Porque você não dá atenção para aqueles irmãos lá da porta, do estacionamento, que fazem toda a diferença no culto. Você reclama que está difícil pastorear? Porque você é um sem vergonha, que quer subir e pregar, mas não quer se envolver com ovelha. Não entende? Que a menor pessoa da igreja faz muito mais do que você fez com 1 hora pregando. Seu sem vergonha. Depois não reclama do teu ninho. Depois não reclama da tua vida. O jugo de Jesus é leve. É você quem acha que sou pastor, agora é só pregar. É só pregar, gostosão? Tá bom então. Fica só pregando para você ver só. Você vai crescer a igreja. Aquela menor pessoa que tem somente um talento, um dom. Você tem ideia que ela pode trazer 30 pessoas, que uma mensagem tua em 30 dias não fez? Sai do teu ninho para você ver. Para de fazer o que Deus chamou para fazer. Você está esquecendo que a tua vida não foi dada para você? Paulo diz o seguinte, Romanos: sabemos que nós não vivemos para nós, mas vivemos para Deus. João vai dizer, 1 João: abra mão da sua vida, mas ajude os pequenos. Mas eu sou só um membro. E o dia que a igreja pedir ajuda para você, você vai ajudar? Ou você está achando que você está vivendo porque teu pai e tua mãe tiveram um acaso de ter um filho? Deus sabia, eu vou te dar vida porque eu quero que você supervisione algo. Quero que você dê o melhor de você. Sabe, reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. É triste você ver, ninguém mais leva a sério o diaconato hoje. Aí agora você quer, eu vou ficar quieto. Segunda coisa que vai te ajudar a aumentar o teu território, eu acabo na terceira. Negue-se a si mesmo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e se negue. Sabe o que é se negar? É você não fazer o que queria e fazer o que não queria. Se negar é você aprender. Estou cansado. Outra pessoa vai pregar, estou com desitiria. Existe um remedinho chamado Imosec. Toma Imosec, tampa a saída e vai. Sabe por quê? Porque um dia, seu sem vergonha, você precisou de ajuda e teve alguém que estava no restaurante com a família, alguém que estava nas férias, alguém que estava dormindo, e esse abençoado saiu da casa dele e foi até onde você estava. Ninguém fez isso comigo, mas alguém fez isso com alguém que está do teu lado. Alguém abriu mão de tudo para socorrer você. Aí agora que você precisa ajudar alguém, eu não posso, não estou bem hoje. Jesus disse, quer me seguir? Negue a tua própria carne. É fácil falar de negar a carne, né? É fácil, porque não, eu não vou comprar, eu não vou falar. E aquela vontade que você tem de não ir pregar? E Jesus está falando, você vai pregar. Domingo de manhã eu não ia vir pregar, mas Jesus falou, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar. E deu um reviravolta aqui, domingo de manhã. Sabe, já percebeu que aquela época que você está mais cansado, as pessoas mais querem a tua ajuda? Sabe quem que fez isso? Deus! 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 Deus fez isso que é para te ensinar a ser igualzinho a mim. Porque se eu sou teu pai, se eu sou teu irmão mais velho, se você é parecido com o teu pai não poupou esforço para te salvar. E eu, quando estava cansado, eu falei, todavia seja feita a tua vontade. E aí eu matei a minha carne, e eu fui quando eu não queria ir. Mas quando eu fui mesmo não querendo ir, 3 dias depois eu estava andando em novidade de vida. Antes eu não podia passar paredes, eu andava sobre as águas, mas passar paredes não, porque meu corpo ainda era um corpo de carne e osso. Eu dominava o território, mas eu era limitado. Agora eu ultrapassei o tempo e o espaço. Eu estou num corpo glorificado. Eu não pude ter novidade de vida enquanto eu não falei, eu não quero, mas eu vou. Por quê? Por amor de alguém. Está faltando um avivamento, um reavivamento que muda a cabeça de uma geração de obreiro talentoso, mas frouxo e fraco, que não aguenta dominar o corpo. E ainda assim, Deus fez uma promessa.
E Ele está falando, a tua promessa depende do teu preparo. Teus filhos, você acorda de madrugada e leva eles para o hospital a hora que precisar. Por que você não tem o mesmo cuidado com a tua igreja? Mas alguém tem com você. Alguém tem com você. Aí você não tem com os outros. Terceira coisa, você quer aumentar o teu território, o teu ninho? Seja humilde. Jesus diz, quando você for chamado para uma festa, pega a menor cadeira. Porque é melhor você ser chamado para vir para perto do que falar, ô bonitão, pula para o espaço, senta lá naquela última. Seja humilde. Reconheça que você tem muito, mas você não é tudo que você pensa não. Reconheça, você tem dons e talentos, mas tu tem que aprender muito ainda, rapaz. Tu tem título. Aliás, Jesus ensinou aqui, nas entrelinhas, não briga por cadeira, porque cadeira não faz ninguém. Não briga por evangelista, pastor, doutor. Sabe, eu até fico feliz. Você vai fazer um doutorado, que bom, faça, é importante. Mas não fica achando que ser doutor vai te fazer ser inteligente e ter dinheiro, porque você pode ter PhD e ser um PhD burro. Pode. Deus deu um ninho. Deus deu algo para supervisionar. E Deus espera, faça conforme todas as suas forças. Dê o melhor de você nisso. Hoje a gente vê pai e mãe abrindo mão de supervisionar a própria casa. Traz o filho para cá e a gente é quem tem que criar a criança. Não adianta a gente ter supervisão se a gente não entende quem que é o meu supervisor. Quem que é o meu supervisor? Quem que é a pessoa que dá uma olhada e verifica se eu estou fazendo corretamente? Sabe qual que é o meu problema com teólogo? Teólogo foi chamado para o ministério de mestre. Ok. Só que você não pode ser um bom mestre se você não tem um apóstolo na tua vida. Do que adianta você conhecer a palavra se você não tem alguém que está olhando que você está aplicando bem a palavra que você aprende? Tem que ter alguém na tua vida que fala, rapaz, está indo muito longe. Ou, rapaz, você não está indo muito longe. Vai, solta o teu chamado, solta. Supervisão, supervisor, território, intrometido. O que tem uma coisa a ver com outro? Tudo. Eu vim aqui como supervisor de alguém falar, cuida bem das tuas coisas e para de ficar querendo colocar o olho no vizinho, no ninho do outro. Deus não te chamou para aquele ninho. Deus te chamou para fazer o que você está fazendo. Não queira fazer o que Jesus não te deu vida para fazer, não. A águia, ela pega o pintinho, ou passarinho, filhote, e ela joga ele. Você deve ter visto, já visto, joga. Alguém fala, está matando. Estou não. Estou ensinando que ele tem muita coisa dentro dele que ainda não foi solta. Eu demorei para entender que o meu supervisor me coloca em situações que ele fala, se vira, dá um jeito. E se ele não tivesse feito isso, eu nunca teria descoberto quem que eu realmente sou. Você está reclamando do desafio que você tem? O desafio que você tem está te preparando para a promessa que Deus te fez. Eu já acabei a mensagem. Você está reclamando, é complicado. Rapaz, isso aí não tem 1/3 do que te espera lá na frente. Deus faz crescer quem faz crescer. Deus abençoa quem supervisiona. Quais são as áreas da tua vida? Pense agora e vamos fazer essa oração. Que você sabe, Senhor, me ajude a supervisionar melhor em 2024. Me ajude a cuidar melhor do meu chamado. Eu estou gastando muito tempo com as outras coisas. Me ajude a cuidar melhor da minha família. Ninguém vai cuidar da minha família por mim. Será que talvez você não tenha que aprender a dizer não? Não, não para algumas pessoas e falar, não posso te ajudar. Não é porque eu não quero. É porque Deus colocou como responsabilidade de mim ajudar quem quer ser ajudado. Eu gastei muito tempo tentando te ajudar, você não quer mudar. Eu estou orando por você, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas. E as minhas coisas envolvem pessoas. Envolvem, sabe, eu falo isso. A senhora vai falar comigo daqui a pouco, o senhor.
Eu atendo quem que eu sei, é meu. Eu atendo quem eu falo, é meu. Quem eu já chamei 1, 2 e 3 e não vira, não posso, querido. Porque tem pessoas que estão precisando do que Deus me deu. E eu decidi, eu vou dar o meu melhor para quem Deus falou, é responsabilidade tua. Essa é a oração que você vai fazer hoje. Não saiu gritando, pulando, fica em paz. Cara feia já diz já que a palavra falou com você. Vontade de sair logo já diz, a palavra falou com você. Faz a tua oração. Pede para Deus sabedoria. Alguém aqui precisa delegar. Tem alguém na galeria? Tem gente na galeria. Você é muito centralizador. Eu estou te colocando numa situação que eu estou te obrigando a contar com a ajuda de pessoas, e você não está fazendo isso. E tem detalhe, você não vai continuar produzindo quanto produz, enquanto você não aprender a ser um supervisor melhor. Eu abençoo bons administradores, não é quem é crente. Crente eu levo para o céu, bons administradores aumentam a vida aqui embaixo. Deus te deu 2, 3 pessoas para te ajudar. Você está reclamando de falta de ajuda, mas os 2 ou 3 você não usa da forma correta. Pense comigo, Senhor, onde que eu preciso mudar? É na minha liderança, é na minha forma de enxergar como que é pastorear, como que é lidar. Responda para você mesmo. Você não está cansado não? Você não está morrendo não fisicamente? Você não está suando demais não? Você está sendo intrometido, você está querendo fazer coisa que não é responsabilidade tua, por isso que você está morrendo, está chegando em casa esgotado, está sem saúde. Deus está te falando, eu estou te parando, eu estou te dando um basta, porque eu te chamei para coisa maior. Para de ocupar tua cabeça com aquilo que já não é mais responsabilidade tua. Para que eu sou Deus na tua vida se você quer ser o teu próprio Deus? Para quê? Esperava que você fosse chegar em casa, dormir e falar: Senhor, eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. O Senhor sabe que eu preciso amanhã de manhã. Manda a provisão, manda ajuda. Eu não posso ajudar quem não se ajuda. Eu não posso trazer crescimento para quem não faz crescer. Você fez a tua fé crescer ou não? Nesse tempo que você viveu, nesse ano, tua fé cresceu quanto? Quanto que a tua fé cresceu? Hoje você aprende a dominar mais a tua carne e não falar não, e não fechar a porta que não vai se abrir mais. Coisas maiores virão, coisas melhores virão. Mas nós precisamos entender, é tempo de cuidar das minhas coisas, do que Deus colocou na minha mão. De olhos fechados, eu peço que você não se ofenda. Não, sabe, sei lá se você pode se ofender. Eu não estou te expondo, eu estou só sendo muito sincero. Essa palavra não é para todos, somente quem precisa, porque essa palavra falou com você. De olhos fechados a igreja, somente quem precisa, de fato, de ajuda na sua vida, para você fazer o teu território aumentar, melhorar. Seja a tua carreira, seja o teu, sabe, não sei. Você está cansado, você está no teu limite. E você sabe, Senhor, eu não sei mais o que fazer. E eu estou com medo de entrar no que vem e não dar conta do que está acumulando. É muita coisa acumulando, eu não sei se eu vou dar conta. Você está preocupado, eu abro mão disso ou não abro? Essa palavra é de sabedoria, é para você pensar: onde está o meu tempo do WhatsApp? Onde está o meu tempo? Onde está o meu tempo? Viva a vida, desfrute dela, mas entenda, você não pode querer viver uma vida que você ainda não tem. Você tem que construir a tua vida. Vai ler mais, vai estudar mais. Deixa a televisão para depois. Você está numa fase que se você entrar agora em algum lugar, você passa vergonha. Vai estudar e vai ler mais. Você tem que orar mais. Essa oração que eu quero fazer é para alguém que precisa urgentemente de uma orientação de Deus, falando: filho,
Você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer aquilo? Por que você quer abrir mão de uma coisa que eu te dei para cuidar? Por que você vai abrir mão desse lugar, dessa tua empresa? Deus está falando aqui hoje, irmão. Então eu vou te pedir, quem precisa, onde você estiver, eu vou pedir para você ficar de pé. E de pé onde você estiver, eu vou orar pela tua vida. Mas pode ficar em pé, porque você vai receber de Deus, em nome de Jesus, sabedoria, direção. Em nome de Jesus você vai receber de Deus um norte. As coisas não vão continuar confusas como estão. Não vão. Não vão. Não vão. Você está muito cansado. Não fique em pé por conveniência. Só fique. Você não me ofende. Por quê? Porque tem gente aqui que está cuidando bem do que Deus te deu. Mas tem alguém que está perdido. Eu vou assumir, eu sou o primeiro deles. Eu sou o primeiro deles. Está cuidando demais daquilo que não é responsabilidade tua. Vai dormir, rapaz. Bota o teu olho naquilo que Deus falou, é teu. Cuida disso, vai dar certo. Teia. Sabe, tem alguém do teu lado, alguém de pé. Eu vou te fazer um pedido. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas eu vou lhe fazer um pedido. Esse ano que vem é ano de Pentecostes e prosperidade. É ano de avivamento e de prosperidade. É isso que nós ligamos na terra. É isso que o anjo de Deus ligou na terra. Você pode fazer uma oração, mas uma oração viva. Uma oração com a boca aberta, uma oração declarando. Você pode agora abrir a tua boca, mas é abrir mesmo. Não é você orar baixo. Eu estou convocando aqui pessoas que entendem do mundo espiritual, que entendem que no grito a muralha cai, que no abrir da boca Deus te dá sabedoria. Deus remove uma ansiedade, um medo. E Deus te diz, vai dormir que você vai dar conta de lidar com tudo isso. Eu estou te ensinando e te forjando a focar em áreas que você não focava. E essas pequenas coisas vão trazer um crescimento maior do que aquelas outras coisas. Se você puder, acha essa pessoa, põe a mão sobre ela. Uma pessoa só. Ache uma pessoa, abra a boca e ore e diga, Senhor, traz sabedoria. Senhor, abençoe essa pessoa. Abra a boca e diga, Senhor, traz agora para essa pessoa a calma, a paz, a certeza, a tranquilidade de que o Senhor é na vida dela. O Senhor é o Deus dono do chamado. O Senhor é o dono da vida. Ore por essa pessoa, diga, Senhor, eu abençoo ela com saúde. Abençoe, profetize, libere palavra de vida. Diga, eu te abençoo com calma. Eu te abençoo com toda a esperança. Eu digo, abra os teus olhos e veja, os campos já estão prontos para a colheita. Traga à memória o que te traz esperança. Eu abro os teus olhos espirituais. Lembra-te do que Deus fez. Lembra-te, Israel, do que o Senhor Deus fez. Lembre-te de onde Ele te tirou, do que Ele tem feito, e vá dormir em paz. Ele fará muito mais. Ele fará decanda e achonda e abaiaxé. Ore. Coisas maiores virão. Ore. Ore. Milagres acontecerão. Ore. Você não imagina o que Deus irá fazer. Não sai do ninho. Não sai do ninho. Que coisas maiores Fica firme no teu chamado. Venha achando aí,